Açucena. Açucena. Ouço Raíra chamar de longe pelo meu nome enquanto eu faço meu ritual de todas as noites de céu estrelado, que é olhar para o céu. Me lembro daquela noite, o olhar da minha mãe me mandando me esconder na mata, para me proteger da ira daqueles selvagens. Ainda martela em meu pensamento insistentemente com a mesma dor de não ter visto o meu pai uma última vez, e poder dar ao menos um abraço de despedida. Filha de John Sanders, um pesquisador inglês, e Jaci, uma índia do Amazonas, não tinha como aquela combinação acabar bem. Meu pai pesquisava os povos indígenas da Amazônia quando se apaixonou pela minha mãe, que também se apaixonou perdidamente por aquele inglês alto de olhos azuis. Impulsiva, ignorou o acordo de casamento que seu pai fizera com um dos chefes da aldeia, de casar sua filha caçula com a Poena, ou caçula do chefe. Mas sabendo desse acordo, sabia que não poderia viver seu amor naquele lugar. Com John perdidamente apaixonado, partiram dali rumo a Londres, onde ao menos não correriam risco de morte. Anos mais tarde, minha mãe, que apesar de estar vivendo seu amor e já com uma filha de 7 anos, pensou que com o passar dos anos sua tribo lhe perdoaria e ela poderia voltar, pois nunca conseguiu se acostumar àquela terra gelada como ela chamava a Inglaterra. E assim, sob muita insistência dela, meu pai partiu com minha mãe e eu rumo ao Brasil. As coisas haviam mudado muito por aqui. A Poena, o filho do chefe prometido à minha mãe, já não morava mais naquela aldeia, e seu pai Iberê já havia morrido, e puderam ter um breve período de paz. Até aquela noite que ainda ecoa em meu coração como se nunca tivesse terminado, um grupo de índios entraram durante a noite em nossa casa e mataram meus pais. Eu tinha 8 anos na época e tudo foi tão rápido que pareciam flashes. Eu faço e refaço aquele momento, dando outros finais como se em algum momento eu fosse acordar daquele pesadelo. Eu saio correndo no meio da mata tão desesperada. Me lembro que chovia muito e minhas pernas tremiam numa mistura de medo e frio, não sei. Não tenho certeza se durou horas ou dias, só me lembro de acordar dias depois na casa da Raíra, a bruxa. É assim que Neco a chama. Espera, vou falar primeiro da Raíra, a mulher que me criou, e já falo sobre o Neco, o irmão de que a vida me deu. Raíra, ou velha bruxa, como todos a conhecem, é o que eu acredito ser uma índia que não sei por que mora sozinha, ou morava pelo menos até adotar 2 pobres órfãos. Isolada no meio da mata, sozinha, ela aprendeu a dominar tudo que a mata oferece, desde alimentos como remédios, e foi assim que ganhou esse apelido. Mas graças a esses conhecimentos ela tratou de mim e me criou, e já se passaram 8 anos até aqui. Eu parei de contar e não comemoro mais aniversário, mas sei que já tenho 16 anos. E o Neco? O Neco foi um menino que nasceu com um defeito na perna, e como era de costume ter um filho defeituoso era uma vergonha para um guerreiro. Então Neco foi abandonado na mata ainda recém-nascido para que a sua sorte decidisse seu destino. A Raíra, que também foi a parteira que trouxe o Neco ao mundo, ela não admite, mas tenho certeza que ela, sabendo do que iria acontecer, foi atrás de salvar o Neco, mas ela diz que achou ele e o salvou. Tudo bem, o importante é que ela o deu uma chance e hoje eu tenho o melhor amigo e irmão que alguém poderia ter. Ele deve ser uns 2 anos mais novo do que eu, e é a pessoa que tem o maior coração do mundo. A gente ainda dorme na mesma cama. Antes dormíamos os 3 na mesma cama, mas a Raíra colocou a gente para dormir na sala, porque dizendo ela ficávamos tagarelando até tarde e ela já não podia mais dormir, e foi perfeito, pois uniu ainda mais nós dois, e amá-lo de certa forma diminui a dor e a saudade que sinto dos meus pais. Banho de rio. Açucena, eu não quero mais você andando solta por aí, fia. Você já é uma moça e eu tenho medo de não proteger você caso alguma coisa de ruim te aconteça. Raíra teme que aqueles homens que mataram meus pais um dia voltem para me fazer mal. Mas eu não acredito nisso, pois tantos anos já se passaram e eu adoro nadar no rio com o Neco. Tomamos banho pelados mesmo e brincamos que o mundo nos pertence. E como fazíamos todos os dias, aquele não faríamos diferente. Chamei o meu irmão e partimos rumo ao rio. Corremos juntos de mãos dadas como se fosse nosso próprio ritual e saltamos no rio. Mas aquele dia foi diferente. 2 homens se aproximaram de nós, um agarrou o Neco e bateu-lhe na cabeça, que desmaiou, e vieram para cima de mim, diziam palavras feias e tentavam me beijar. Lutando, eu mordi a boca de um deles e em seguida ele me bateu forte na cabeça. Ele dizia que se eu colaborasse acabaria logo, mas eu não estava disposta a colaborar, e quando um deles já ia abaixando as calças em cima de mim enquanto o outro segurava meus braços, apareceu Cauã. Cabelos longos, pele morena, braços fortes como se fosse uma visão. Arrancou o homem
de cima de mim, e em menos de 1 minuto estava lutando com aqueles 2 homens e os vencera, me pegou pelo braço, eu já estava rendida em um misto de gratidão, paixão e estupidez, primeiro me deu uma bronca e depois me cobriu com a sua camisa, colocou-me em seu cavalo e foi caminhando ao lado do Neco rumo à casa da Raíra. Ao chegar na velha casa eu vi pela segunda vez na vida olhos preocupados olhando em minha direção. Cauã entrou dentro da casa com Raíra, enquanto Neco e eu remoemos em silêncio o que havíamos acabado de passar. Aquela conversa durou horas até que Cauã saiu da casa com uma bolsa de pano nas mãos e me manda subir em seu cavalo. Raíra me abraçou e chorando disse que sozinha não poderia mais continuar me protegendo e que eu iria embora, pois Cauã teria mais condições de cuidar de mim, sem dizer nada. Abracei ao Neco e chorei sentindo uma dor parecida com a de 8 anos atrás. Eu não questionei na hora, mas na minha mente a dúvida me consumia. Como que eu poderia receber proteção de uma gente que matou os meus pais? Será que ele estava junto? Será que ele conhecia quem matou meus pais? Ou pelo menos o motivo, já que o mais óbvio seria a vingança, mas aquelas perguntas poderiam acabar por ficar sem respostas, por isso seria bom não pensar mais nelas. E também não é para ficar pensando no quanto aquele índio era bonito, não é Açucena. Mas era lindo. Aquele cabelo tão negro quanto a cor de seus olhos me lembravam os da minha mãe, a cor da pele, para como brilhava com o sol. Ei mocinha, o que é isso? Como se faz a cabeça ficar em silêncio? Ou melhor, como fazer a cabeça parar de falar com o coração que naquele momento parecia que ia sair pulando pela boca? Eu já nem lembrava mais daqueles 2 abutres que me atacaram no rio. Eu só conseguia me concentrar em Cauã naquele momento. Meu novo lar. Depois de uma longa caminhada no lombo de um cavalo, divido com o índio mais lindo que eu tinha visto, era possível sentir seu coração em minhas costas e ouvir sua respiração, enquanto a minha ficava cada vez mais curta no anseio de acalmar o meu coração agitado. Finalmente chegamos em uma pequena cabana feita de tora de árvore, não parecia com uma casa indígena e pude notar que não haviam mais pessoas ali, por dentro cômodos pequenos mas muito aconchegante e limpo, pele de animais pelo chão e parede dando um ar ainda mais rústico a todos aqueles móveis de madeira pareciam feitos por um artesão. Notei logo que só havia uma cama no local, já era escuro e eu só queria tomar um banho e cair na cama, mas em que cama? Entrei no banho enquanto meus pensamentos quase me enlouqueciam a saudade do Neco, desde os meus 8 anos que eu nunca mais dormi sem ele, e o nervosismo por imaginar onde eu me metera. Ao sair do banho notei a cama arrumada para uma pessoa e Cauã colocava um prato de carne com macaxeira sobre a mesa, eu estava faminta. Comi como se fosse a minha última refeição da vida. Cauã levantou-se e exclamou rapidamente. Você dorme na cama. Suas coisas já estão no quarto. E você? Perguntei meio sem graça. Eu vou dormir junto com meus amigos. Amigos? Tinha mais gente por ali e eu não notei? Quais amigos? Perguntei desconfortável. Os cavalos, respondeu Cauã. Mesmo muito cansada rolei pela cama a noite inteira, minha vida mais uma vez passava por uma drástica mudança. O que será que me aconteceria aos 24 anos? Já que os ciclos da minha vida se encerraram a cada 8 anos. O sol mal apareceu quando ouvi barulhos na cozinha, levantei e o vi mais uma vez como numa miragem. Cauã sem camisa preparava o café com macaxeira frita. Que delícia! Exclamei sem hesitar e logo abaixei a cabeça acanhada assim que Cauã percebeu minha presença. Venha tomar café, ele me disse. Já vovô, gaguejei como uma tola. Logo eu que sempre tagarelava sem parar, perto desse homem esqueço até como se fala. Mas o que está acontecendo comigo? Terminamos de tomar café em um silêncio ensurdecedor. Ouvia-se apenas o som da nossa respiração que estava cada vez mais curta no intuito de disfarçar a euforia que estava dentro de mim. 18 anos. Os anos foram passando rapidamente, eu ensinava para Cauã o pouco que ainda conseguia me lembrar de inglês, português, leitura e ciências, enquanto ele me ensinou a nadar, cavalgar, pescar e caçar com arco e flecha. Mas com o passar do tempo me sentia como se estivesse em uma prisão. Cauã me escondia dentro de casa sempre que alguém aparecia. Ele praticamente se mudou para o estábulo, aumentando ainda mais a minha solidão dentro daquela cabana. E como consolo ele me levava sempre que eu pedia na casa da Raíra para ver ela e o Neco. Muitas vezes me levava em dias seguidos apesar das horas que passávamos em cima do cavalo. Mas nunca mais me deixou dormir lá. Não importa o quanto eu insistisse em tomar banho no rio com o Neco. Não importava o quanto eu insistisse nem com ele junto.
O fato é que eu já estava com 18 anos, o meu amor por ele só crescia ao mesmo tempo em que não importava o que eu fizesse, Cauã só me tratava como criança e por pirraça. Passei a tomar banho no rio perto da cabana nua todos os dias. Eu sabia que ele ficava me vigiando e eu fazia de propósito. Andava nua pela casa também, e se algum dia ele me questionasse, o discurso já estava pronto. Pois eu ando assim porque eu estou sempre sozinha, de quem eu deveria me esconder. Mas ele nunca falava nada e quanto mais eu me exibia, mais invisível eu me sentia. O Cauã saiu de cavalo e quando ele sai e me pede para não sair de casa é porque ele vai demorar. Aproveitei para ir para o meu lugar favorito, o rio, mas fui a cavalo pois só queria passear e explorar as margens do rio. Não fui muito longe até encontrar uma pequena aldeia ou o que sobrou de uma aldeia. Ainda existiam índios lá. Tentei voltar rapidamente quando um grupo de índios me cercou e me derrubou do meu cavalo. Diziam coisas do tipo: se eu era a pessoa que a aldeia andava dizendo que o Cauã estava escondendo? Devem ter reconhecido o cavalo. Mandaram o cavalo voltar e me levaram para a aldeia. Me interrogavam, mas eu fiquei em silêncio. Com medo, não conseguia imaginar o que fariam comigo aquelas horas ali, parecia não passar. Uma índia veio lá de dentro, olhou firme nos meus olhos e me perguntou em português se eu era a filha perdida da Jaci. Eu não respondi nada, mas ela sabia a verdade. Você vai cumprir o acordo do seu avô que a sua mãe quebrou, disse ela com a voz firme. Já foram chamar o Apoena e hoje mesmo você vai virar a esposa dele. Mas ele está velho e já é casado. Respondi com a voz trêmula. Sim, com 2 mulheres você vai ser a terceira, disse outro índio que estava ali. Você vai selar o destino da sua mãe, e dessa vez não vai poder fugir. Comecei a chorar de desespero. Amei em silêncio ao Cauã por 2 anos e aquele índio sequer notou que eu não era mais uma criança. Agora serei obrigada a pertencer a um homem que eu não conheço, que poderia ser o meu pai. Finalmente Apoena chegou, ele é enorme, alto e forte, não falou nada, só me olhou sério, em seguida entrou em uma cabana com a mulher que falava comigo. Tempos depois saíram os 2 lá de dentro, ele parecia ter lágrima em seus olhos. Eu amei sua mãe uma vida inteira. Mas olhando para você tudo que vejo são os olhos do seu pai, Apoena me disse. Foi por isso que você matou eles? Perguntei. Eu não matei seus pais morreram por engano, a ordem era para matar os garimpeiros e tirar os brancos da aldeia, seus pais só estavam no lugar errado. Eu moro com Cauã, se eu vou me casar com você ele não deveria ser avisado? Já foram chamar por ele, Apoena me respondeu em um tom sombrio. Açucena. Ouvi os gritos de Cauã, que invadiu o lugar completamente transtornado. Apoena deu-lhe um soco no estômago enquanto outros 2 índios seguravam Cauã. Você pretendia ficar com algo que me pertence, Cauã? Indagou Apoena enquanto desferiu mais 2 socos em Cauã, dessa vez em seu rosto. Ela não pertence a você, respondeu Cauã quase desfalecido. Ela é minha esposa. Meu coração quase saiu pela boca nesse momento. Teria dito isso apenas no intuito de me salvar dali. Então eu serei vingado hoje. Você vai sentir a mesma dor que eu senti há 20 anos atrás quando a mãe dela me deixou para fugir com outro. Desferiu mais alguns golpes contra Cauã, que caiu de joelhos desfalecido. Naquele momento minhas forças se esvaíram junto com ele. Apoena me pegou pela mão e não importa o quanto eu lutasse era em vão contra um homem daquele tamanho, e eu podia sentir todo o seu ódio. Me levou para dentro da tenda enquanto outros índios amarraram Cauã em um tronco de frente para a tenda. Eu quero que ele escute você gritar essa noite, pelos 20 anos que eu esperei por esse momento. Mas eu não gritei, aguentei em silêncio a maior dor da minha vida. E olha que de dor eu entendo. Há 10 anos atrás eu sobrevivi, mas nessa noite não. Foi como se ele arrancasse o meu espírito. Ele me beijava enquanto me chamava de Jaci e dizia que me amava. E ia arrancando os pedaços da minha alma a cada movimento. E assim foi a noite toda. Eu já estava sem forças quando ele me deixou. Cuspiu em mim desfalecida e disse para a mulher para que me entregasse para o Cauã, pois eu era muito fraquinha. Para ele, com as minhas roupas rasgadas e sujas com o meu sangue, a mulher me enrolou em um pano como se agora ela tivesse alguma piedade e me entregou ao Cauã, que também estava todo machucado. Ele ainda encontrou forças para me subir com ele em seu cavalo e juntos voltamos para a nossa cabana, no mais absoluto
Silêncio, como se qualquer um de nós dois tivesse medo da resposta caso perguntasse como o outro estaria se sentindo ou apenas já sabíamos a resposta. Cauã me levou até o rio e me lavou com tanto carinho como se tentasse através daquilo curar minhas feridas. Enquanto eu só chorava em silêncio, apenas as lágrimas corriam pelo meu rosto. Cauã me pegou em seus braços e me levou de volta à cabana, me enxugou, vestiu-me e me colocou na cama e pela primeira vez deitou-se ao meu lado. Não entendia qual era a intenção, me consolar ou me proteger. Só sei que aquele gesto fazia com que eu sentisse que meu coração ainda batia em meu peito. Só agora eu entendido que ele e a Raíra me protegiam tanto, o ódio do Apoena pelos meus pais nunca passou e o tempo só fez aumentar. No outro dia cedo Raíra chegou na cabana desesperada com um saco de raízes e ervas fortes, para eu não ter infecções e não pegar barriga, disse ela. Eu tomei sem reclamar, pois Tupã me proteja de gerar um filho daquele monstro. Os dias foram passando e Cauã e eu descíamos agora juntos para tomar banho no rio. Ele estava mais cuidadoso do que nunca, pois antes ele só cuidava de longe, agora ele toca e me abraça. Sei que ambos estamos quebrados por dentro. Será que poderia existir algo em nós dois que fosse forte o bastante para nos colocar de pé novamente? Eu amo você, Açucena. Cauã quebrou um silêncio de mais de uma semana e meu coração quase parou. Acho que por alguns milésimos de segundo parou sim. Aquela noite pensei que perderia você para sempre. Eu não consigo me perdoar por ter falhado em proteger você. A única coisa que eu sabia fazer era pedir a Tupã para que não deixasse você morrer, e agora eu só quero ter a chance de curar as suas feridas. Eu amo você há tanto tempo, Cauã, mas não sei se ainda sobrou alguma coisa dentro de mim para oferecer a você, disse enquanto lágrimas desciam pelo meu rosto. E levemente Cauã me beijou, enquanto passava as mãos pelos meus cabelos. Nós dois semi-nus ali no rio, nos abraçamos. E inevitavelmente já estávamos no momento mais íntimo das nossas vidas, entre beijos e carícias, uma mistura de amor, paixão e desejo. Cauã me tratando com muita delicadeza, preocupado o tempo todo se eu não estivesse sentindo dor. Mas não estava, pois eu esperei por 2 anos por aquele momento. A única coisa que passava pela minha cabeça era o quanto eu o amava e naquele momento ele me trazia de volta à vida. Terminamos de nos lavar ali mesmo no rio, e tomamos banho juntos no banheiro da cabana. Cauã me pegou no colo e me colocou na cama. Eu não sei nem explicar como me recuperei tão rápido, e passamos assim a próxima semana entre o rio e a cama, a mesa da cozinha, o estábulo, tendo os cavalos e as estrelas como nossas testemunhas. A culpa. Já tinha se passado mais de um mês que aquele dia horrível tinha acontecido e não falávamos no Apoena, talvez na esperança de esquecer o que tinha acontecido. E o que estava acontecendo entre mim e o Cauã era tão bom que eu quase acreditei que seria possível. Estávamos no estábulo tratando dos cavalos quando chega o Apoena. Vim buscar o que é meu, Cauã. Você tem algo que me pertence. Vai embora daqui, Apoena, disse Cauã com a voz firme, coisa que as minhas pernas não estavam. Tremia escondida atrás de uma baia. Eu quero o que é meu, exclamou Apoena com a voz ainda mais grave, e se ele tiver na barriga um filho, os dois me pertencem, porque você sabe que eu gozei gostoso naquela potranca. E você mentiu pra mim, Cauã, disse que era o marido dela e ela ainda era virgem. Meu estômago embrulhou naquela hora, de nojo de ouvir ele se gabando pelo mal que havia feito a mim. Cauã deu-lhe um soco nesse momento e os dois rolaram para o chão. Quando eu consegui olhar, Cauã estava em cima do Apoena socando a cara dele. É fácil ser macho pra cima de uma mulher ou de um homem sendo segurado por outros 2 covardes, dizia Cauã com todo o ódio que era possível sentir no tom da sua voz, enquanto batia em Apoena sem parar, mas o covarde sacou uma faca da sua cintura e cortou o braço de Cauã, rapidamente vindo pra cima dele a fim de machucar Cauã com aquela faca. Bam! De repente um som tão alto que assustou até os cavalos. Era Neco com uma espingarda na mão, atirou contra Apoena, que caiu no chão. Você me jogou na mata quando eu nasci, achando que eu não seria forte o suficiente, papai? O que você acha disso agora? Você vai morrer pela mão do seu filho defeituoso, Neco disse enquanto engatilhou a espingarda mais uma vez. Espera, filho, disse Apoena, e antes de levar o tiro que seria fatal olhou para mim mais uma vez e disse: eu amei sua mãe e nunca machuquei ela. Já o Cauã pergunta para ele onde ele estava na noite em que seus pais morreram. Neco deu mais um tiro e o covarde morreu ali mesmo.
Eu olhei para Cauã, e nem precisei perguntar nada, aqueles olhos já me diziam tudo. Me abracei ao Neco e parti dali de volta para a casa da Raíra, deixando mais uma vez toda a minha dor e o meu amor para trás. Como assim? Neco, como assim a Poena era seu pai? Quando eu ainda era criança eu vi esse homem na casa da Raíra, ele gritava com ela, eu não entendi na hora do que se tratava. Quando ele saiu da casa, olhou sério para mim e pediu para eu nunca o procurasse, pois ele não tinha filho defeituoso. Eu nunca falei com a Raíra sobre isso, ele não me queria mas ela me quis e está tudo bem. Logo depois você veio morar com a gente e tudo ficou alegre. Desde que eu te conheci eu sou feliz porque eu te amo, irmã, eu daria minha própria vida por você. E naquele dia que ele te fez mal, a Raíra me contou o que ele fez e quem ele era. Eu prometi para mim e para Tupã que eu iria matá-lo por ter feito você sofrer. Bem, no fim era nosso destino sermos irmãos, disse a ele. Nos abraçamos e ele sorriu. Os meses se passaram, e eu ignorava todas as tentativas do Cauã de entrar em contato comigo. Londres. Eu tenho uma tia em Londres, não foi difícil entrar em contato com ela, pois todos esses anos ela vinha escrevendo para o escritório que o meu pai trabalhava no Brasil em busca de notícias. Eu também fui nesse escritório atrás de notícias ou qualquer coisa que eu pudesse ter dos meus pais e lá me deram a notícia da minha tia. Achavam que eu também tinha morrido, mas como nunca encontraram meu corpo não tinham como atestar o meu óbito. Com o endereço dela em mãos escrevi imediatamente. Olá, tia Mary. Aqui quem vos escreve é a Açucena, sua sobrinha. Eu estou bem, mas infelizmente meus pais estão mortos. Estive escondida com medo todo esse tempo e por isso não tinham notícias minhas. Ansiosa pelo seu retorno. Carinhosamente, Açucena. E pouco mais de um mês depois da carta minha tia desembarcava no Brasil para me buscar. Quando a vi abracei-a por um tempo. Era o mais perto que poderia chegar do meu pai. Era como se eu sentisse o cheirinho dele novamente. E essa barriguinha, Açucena? Percebeu de cara. Eu precisava sair logo dali antes que mais alguém além da Raíra, que não dá para esconder nada da bruxa. Mas ela me prometeu guardar segredo e naquele momento ela sabia que o melhor para mim era ir embora com a minha tia. E sem demora arrumei minhas coisas, me despedi do Neco que andava todo vaidoso por ter provado sua força e da Raíra, a mãe que eu tive até aquele momento. Ao chegar em Londres tratei logo de começar a estudar, estava muitos anos atrasada e até o inglês eu já havia esquecido. Em 2 anos concluí a escola básica e fui trabalhar no escritório da tia Mary como secretária. Eu só precisava entender de datilografia, um pouco de computador e atender telefone. Era fácil, além de ser possível cuidar da minha filha e estudar durante a noite. Logo quero entrar na faculdade. Tenho o apoio da minha tia e do seu marido, tio Harrison, que tratava a mim e a Kiara como se fossemos suas próprias filhas. Ele e a tia Mary não tiveram filhos, eu nunca perguntei o porquê. As coisas estavam indo bem em Londres para mim e para Kiara, que só falava inglês, não importa o quanto eu fale em português ou na língua indígena com ela. Eu só queria estar feliz, tinha tanta vontade de escrever para o Cauã e dizer para ele sobre a Kiara que me dava até raiva. Eu sinto raiva de mim por não conseguir odiá-lo. Quando eu fecho os olhos a única coisa que eu vejo são os lábios dele junto aos meus. O corpo dele em cima de mim. Minha respiração acelera só de lembrar. O que ele estará fazendo agora? Será que sente saudades? Por que ele fez aquilo com meus pais? Por que ele não me contou? Todas essas dúvidas me impedem de prosperar aqui. Tia, vou ao Brasil, tenho perguntas sem respostas, e eu preciso dessas respostas. Deixa a Kiara em Londres, nós vamos cuidar dela. Ela me disse. Não, dependendo das respostas que eu obtiver também vou precisar responder algumas perguntas, mas eu volto o mais breve. Abracei minha tia e disse para ela. Demorei muito para voltar para você e não quero mais ficar longe. Ela apenas sorriu. Uma semana depois Kiara e eu estávamos em um avião com destino ao Brasil. A caminho de casa. Chegando em Manaus pegamos um carro e fomos em direção à aldeia. A sensação é de que de alguma forma eu pertenço àquele lugar. Fui direto para a cabana do Cauã. Minha intenção era resolver as coisas o mais breve para voltar logo para Londres. Mês que vem eu começo a faculdade e não há tempo a perder. Chegando na cabana tudo que eu vi foi abandono e destruição, não havia mais ninguém morando ali. Será que mataram o Cauã? Senti um tremor que percorreu todo o meu corpo.
Fui direto para Raíra, ela saberia me dizer o que tinha acontecido. Ao chegar lá ela me abraçou com força e também abraçou a Kiara que estava ali sem entender nada. Onde está o Cauã, Raíra? Fui logo perguntando. Depois que você foi embora, o Cauã assumiu a autoria da morte do Apoena para proteger o Neco. E como já não era mais possível para ele continuar morando aqui, ele foi embora para a cidade. Ele me deixou o endereço, mas eu nunca fui lá. Ele vem aqui toda semana trazer mantimentos. Agora ele se dedica à criação de gado e de cavalo. Levou o Neco para ajudar ele. Queria me levar também, mas já tô véia fia, eu que não vou deixar minha casinha, meu sossego para ir morar na cidade, e se eu tivesse ido você nunca aqui ia encontrar nós, já penso? Abracei ela novamente e sorri. Me dá o endereço, Raíra, não vou ficar aqui esperando. A caminho do novo endereço do Cauã, 1000 pensamentos invadem minha cabeça. O pensamento que mais me importunava era se Cauã ainda me amava e por que ele matou meus pais. 2 horas dirigindo da casa da Raíra até a nova casa do Cauã. Ao chegar lá, quem veio nos receber foi o Neco. Que saudade de você, meu irmão. Ele me abraçou com lágrimas nos olhos. Também senti saudades, irmã. E essa menininha? Se chama Kiara e é sua sobrinha. Você se casou em Londres? Perguntou ele. Claro que não, seu doidinho. A Kiara é só minha e não me casei em Londres. Ele me olhou, mas como nunca me questionava, pegou a Kiara pela mão e foram ver os cavalos. Um não vai entender nada que o outro falar, mas eles se viram. Ó de casa, chamei da porta. Na hora que o Cauã apareceu quase tive que me sentar, pois faltou forças nas pernas. Ai, como ele é lindo, eu pensei. Eu não caí no chão, mas a minha língua adormeceu e eu não conseguia falar. Cauã só veio ao meu encontro, me abraçou e começou a chorar. Eu também não consegui conter as lágrimas. Nos beijamos apaixonadamente e não falamos nada. Cauã me levantou, eu lacei sua cintura com minhas pernas e fomos direto para o quarto. Eu estava com tanta saudade que me esqueci de tudo que tinha planejado falar. Estar com o homem da minha vida era sempre maravilhoso. Sono inteiramente ligados de corpo, alma e coração. Depois de algum tempo ficamos apenas abraçados sobre a cama, apenas nos sentindo como se estivesse em um sonho. Tomamos banho juntos e quando já estávamos terminando de nos vestir, o silêncio foi quebrado por Kiara me chamando Mon. Cauã me olhou com os olhos arregalados sem entender nada. Ela entrou correndo eufórica, pulou em meus braços me contando que viu um cavalo e o Neco colocou ela para andar nele. Coloquei a Kiara no chão e disse: vai dar um abraço em seu pai, minha filha. Cauã caiu em choro enquanto abraçava a Kiara, que não estava entendendo nada. Eu explico melhor depois. Esse momento agora era só dos dois. O sentimento era de alívio. Tinha todas as dúvidas na minha cabeça ainda, mas deixar Kiara conhecer o pai foi um dever cumprido. Cauã pegou Kiara em seu colo, me segurou pela mão e me levou para sentar na varanda. Eu não matei seus pais, Açucena. Se eu me afastei do meu pai e do meu povo e fui morar isolado, foi justamente porque eu me recusei a entrar na casa para fazer mal aos dois. Eu amava seu pai. Ele era um homem justo e bom. Me ensinou a ler e a maioria das crianças da aldeia daquela época. Eu não seria capaz de fazer algum mal aos dois. E a Jaci, ela era minha parente, eu não poderia fazer mal para ela. Eu sei, de alguma maneira, lá no fundo eu sabia que você não faria isso. Eu amo você e quero finalmente ser feliz ao seu lado. Cauã.